A eleição no México, com uma vitória na esquerda, ela mostra a total falta de perspectivas do neoliberalismo na América Latina. O México é o país um dos países, talvez juntamente com o Chile, que mais longe levaram o projeto neoliberal. O México tem 20 anos de neoliberalismo duro, um neoliberalismo que teve oposição, né? Na verdade, a esquerda está ganhando as eleições no México pela terceira vez. Ganhou em 1988 com Cuauhtémoc Cárdenas, com o PRD, Partido da Revolução Democrática, quando ainda era um partido de esquerda. Depois ganhou em 2002 com André Manuel López Obrador, mas nos dois casos houve fraude e dessa vez foi uma vitória cachapante, uma vitória com 53%, mais de 20% de votos de vantagem em relação ao segundo colocado, então não havia mais a menor margem para essas eleições serem roubadas, né? Quer dizer, esse resultado no México, ele acontece não tanto em função de uma acumulação de forças da esquerda, porque não foi isso que aconteceu, mas da falência do neoliberalismo como projeto. Isso é algo que está patente no México, está patente na América Latina inteira, aliás, no mundo inteiro, mas vamos falar só da América Latina. Quando o projeto neoliberal começou, né, com Collor no Brasil, Menem na Argentina, né, Fujimori no Peru, tantos outros, Carlos Salinas de Gortari no México, eles tinham um projeto para apresentar para a sociedade a modernização, a globalização, a abertura, a integração, né, nos mercados globalizados, né, na circulação do capital, na circulação da tecnologia, dos produtos. Né? Esse projeto ele vinha na esteira, né, de um projeto anterior que já estava caduco, que já não dava mais respostas, que era o que restou de um já decadente nacional desenvolvimentismo. Né? Então havia um discurso, né? Havia uma capacidade de convencimento. Né? Mas nesses 20 anos isso se esgotou. Né? Quer dizer, hoje ninguém mais fala de globalização. Ninguém mais fala de privatizações como sendo algo positivo. Né? Ninguém mais acredita que vamos abrir os nossos mercados, vamos abrir nossas economias e vai chover investimento estrangeiro e esse investimento estrangeiro vai gerar empregos, vai gerar crescimento, vai gerar progresso. Quer dizer, isso nem se fala mais. Né? Quer dizer, a direita, para ter alguma coisa que dizer, ela é obrigada a apelar para questões de segurança pública, né, para pautas moralistas, como na Colômbia, né, mas não há propostas positivas para a sociedade. Quer dizer, há um vazio de propostas, né, há uma dificuldade da esquerda preencher esse vazio com suas próprias propostas. Né, mas há algumas ideias básicas que pertencem à esquerda, né, que se mantêm, né, presentes, né, apesar de todo o tipo de ataques, apesar das fragilidades próprias da esquerda. Justiça social, né, essa é a ideia. Menos desigualdade, respeito, né, algumas coisas, cidadania, né, democracia. Democracia hoje é uma bandeira da esquerda na América Latina, não é uma bandeira da direita. Aliás, há muito tempo é uma bandeira da esquerda. Então, López Obrador ele ganha as eleições, né, com algo tão simples assim. Né, justiça social, mínimo de, né, políticas sociais, não é nem justiça social, políticas sociais, né, redução da desigualdade, né, combate à corrupção, né, e soberania nacional. Né? Então, quer dizer, essas questões básicas, né, elas crescem, né, na medida em que essa espuma neoliberal ela vai refluindo. O caso da Argentina é muito patente. Né? O governo do Macri não tem 3 anos e já não se aguenta mais. Né? Macri já não tem mais o que dizer aos argentinos. Né? Ele que chegou como sendo ali a ponta de lança de uma nova geração de líderes modernos, empresários de sucesso,
né? Sujeito que fala bem, bacana, tal, bem apessoado, né? E em menos de 3 anos está esvaziado, está com índices assim crescentes de desaprovação social, greves gigantescas na Argentina, né, uma situação de colapso social na Argentina, de colapso financeiro, um país que recorreu ali de joelhos ao FMI, né, a promessa de que, né, o fim das políticas progressistas da Cristina Kirchner fosse gerar uma onda de investimentos na Argentina. Esses investimentos não vieram, né? Não vieram porque os donos do capital internacional, eles sabem muito bem aonde eles colocam dinheiro. Eles não vão colocar dinheiro, exceto um capital completamente especulativo, que não vai gerar nenhum tipo de riqueza real na sociedade, né? Exceto esse tipo de capital, que nos países de língua espanhola eles chamam de capital golondrina, capital andorinha, que vem ali, né, surfar nos altos juros de uma forma predatória e ir embora, né, na primeira alta dos juros nos Estados Unidos, como está acontecendo, eles já vão em revoada, deixando atrás de si países e economias arruinados, né, como está acontecendo na Argentina. O tarifaço, né, aumento brutal das tarifas públicas em nome do mercado, do livre mercado, né, o mesmo que está acontecendo no Brasil com os combustíveis, né, vamos aplicar a realidade do mercado. Então, o Estado abre mão de defender a sociedade, abre mão de defender o espaço econômico nacional, né, e entrega países inteiros, né, à mercê da voracidade do capital internacional, né, sem cumprir qualquer papel, sequer em defender o seu aparelho produtivo, sequer o Estado abre mão de defender os seus próprios empresários que levaram ao poder Macri na Argentina, que levaram ao poder Temer no Brasil, que sustentaram esses 20 anos de neoliberalismo no México, né, abandonados pelos seus governantes, pelos seus líderes políticos. Então, quer dizer, o que está acontecendo no México é muito promissor, né? Não é uma guinada revolucionária, né? Quer dizer, o López Obrador, o projeto dele é bastante moderado, mas é uma inversão de sinal, né? Isso que deve ser considerado. Quer dizer, é uma mudança de rumo, né? De soberania, democracia, né? Menos desigualdade, mais políticas sociais, a defesa do petróleo mexicano, né? A afirmação do México perante a política imperialista dos Estados Unidos, a arrogância dos Estados Unidos, o muro, né? Um grande fator favorável ao López Obrador se chama Donald Trump, com a história do muro, né, deixando completamente vendido o seu aliado no México, que é o atual presidente Peña Nieto, que se desmoralizou, né, ao sustentar a suposta amizade, parceria com os Estados Unidos, né, quer dizer, Trump humilhando a nação mexicana, né, sistematicamente, da forma mais grotesca, né? Então a gente tem esse cenário, um presidente no México, López Obrador, agora eleito, falando em não ingerência nos assuntos internos de outros países, justamente no momento em que os Estados Unidos tentam montar uma tropa de choque internacional contra a Venezuela, né, no segundo país mais importante da América Latina depois do Brasil, né, em alguns sentidos o mais importante pelas suas relações estreitas que tem com os Estados Unidos, né, o presidente do México eleito com uma legitimidade avassaladora, com o discurso, algo tão simples como a não ingerência nos assuntos internos de outros países, isso se torna revolucionário no cenário que nós temos na América Latina, né? Então, aquele quadro que 2 anos atrás tentou se pintar na mídia hegemônica, na mídia burguesa, certos setores da academia, setores da diplomacia,
né, dos governos de que acabou o ciclo progressista e agora teremos um ciclo de direita, um ciclo conservador, que a América Latina estaria se alinhando com as tendências mundiais, etc., que também aquelas tendências mundiais que se dizia 10 ou 15 anos atrás, hoje já são outras, né? Mas não temos esse quadro, né? Temos uma América Latina em disputa, né? Não tem essa história de ciclos, esse fatalismo que vivemos um ciclo progressista, agora vem um contraciclo conservador, então temos que abaixar a cabeça, esperar que mais adiante o ciclo mude outra vez. O que existe é o que sempre existiu, que é a disputa. O próprio ciclo, chamado ciclo progressista, foi disputa o tempo todo também, né? Na verdade, o ciclo, se a gente for falar em ciclo, a gente tem um ciclo muito mais amplo. O ciclo é o do neoliberalismo e a resistência ao neoliberalismo. Esse é o ciclo histórico, né? Se a gente for pensar no longo prazo, né, na história de longa duração ou de média duração, sei lá, né, uma história, se a gente for pegar os fatores principais, as pautas e os atores, né, privatização ou não privatização, mais soberania, menos soberania, né, justiça social versus barbárie social. Essas são as disjuntivas, os dilemas, né? Esses dilemas eles estão em choque em cada um dos nossos países. Olha, é difícil avaliar, né, o que as experiências que nós vivemos no Brasil, na Argentina, né, e em outros países, na própria Venezuela, né, como que essa experiência dolorosa que nós tivemos do golpe brasileiro, que nós tivemos na Argentina, como que isso vai se refletir na conduta, né, das forças de esquerda, sobretudo aquelas forças de esquerda com vocação e capacidade de chegar ao governo, né? Aquelas forças que com capacidade de ganhar eleições, de eleger grandes bancadas de deputados, de eleger presidentes da República, né? Quer dizer, esse projeto fracassou no Brasil, né? Projeto de você ter um crescimento econômico, né, um desenvolvimento produtivo da economia nacional, com distribuição de renda, que gerasse um ciclo virtuoso em que todos iriam ganhar, né, e esses ganhos né, tão, enfim, tão promissores, né, essa distribuição tão ampla de benefícios, de ganhos para todos os setores da sociedade, fosse gerar uma situação de paz social, de harmonia, de tolerância, né, que permitisse a esse modelo se perpetuar no tempo. Um eterno ganha-ganha, Brasil se tornando uma potência, né, isso ser aceito pelas potências existentes no mundo, especialmente pela potência hegemônica na região, os Estados Unidos. Tudo isso se esboroou com o golpe de 2016. Né? Faltou combinar com a burguesia. A burguesia não quis esse jogo, por mais que eles estivessem ganhando, eles nunca ganharam tanto, né? Mas falou mais alto a consciência de classe da burguesia. Né? Pela primeira vez na história do Brasil, havia um governo que não estava controlado por eles. Era um governo que tentava fazer um acordo com eles, mas não era um governo deles. Né? E era um governo que estava empoderando as classes populares. Por mais que fosse um governo de conciliação, era um governo que criou cotas raciais na universidade, que criou direitos para a empregada doméstica, um governo que não aplicou a agenda liberal. Beneficiou o capital financeiro, sem dúvida, né? Mas não privatizou a Petrobras, né? Ao contrário, né? Criou uma política moderadamente nacionalista para o pré-sal. Um nacionalismo moderado para o pré-sal é inaceitável para os centros do poder econômico do capitalismo internacional. Isso é incompatível. Quer dizer, o que o Lula e a Dilma fizeram, vamos gerir a maior reserva de petróleo encontrada no mundo nos últimos 30 anos, que é a reserva do pré-sal. Vamos gerir essa reserva a partir de interesses nacionais de quem? Do Brasil. Quem é o Brasil para dar palpite em assunto sério, que é petróleo em termos mundiais? Já basta a OPEP.
Agora vem o Brasil ainda dizer quem vai entrar, quem não vai entrar, que vai ter política de conteúdo local, que o ritmo de extração do petróleo brasileiro vai ser adequado à capacidade produtiva da indústria brasileira. Que indústria brasileira, cara pálida? Onde é que vocês pensam que estão? Com quem vocês pensam que estão falando? Né? Isso era inadmissível. Né? Então, sem querer, o governo Lula acabou sendo revolucionário. O governo do Lula e o governo da Dilma. Sem querer. Né? A ideia era a conciliação, mas a simples existência de um governo liderado pelo Partido dos Trabalhadores no Brasil era incompatível. Né? Na medida que esse Partido dos Trabalhadores, por mais concessões que ele tenha feito, ele não traiu a sua essência, que é a defesa dos interesses econômicos do povo brasileiro, da inclusão social, da melhoria da condição social. Um governo que não desmontou as leis trabalhistas. No mundo inteiro, na Europa inteira, né, a gente tem nos últimos 25, 30 anos o desmonte, né, do estado do bem-estar social, desmonte dos direitos conquistados por décadas e décadas, alguns deles que remontam ao final do século XIX, né? E o Brasil fazendo o contrário. O Brasil gerando emprego com carteira assinada. O Brasil e a Argentina, e a Bolívia, e a Venezuela, e o Equador, esses países todos, né, fazendo o oposto do que o centro do sistema, né, fazia e vem fazendo. Né? Isso era inadmissível. A gente, quando avalia governos como o do Lula, como o da Cristina Kirchner, a gente costuma colocar na balança, né, o que eles fizeram de positivo para o povo, para os trabalhadores, para a maioria da população, e do outro lado aquelas expectativas que nós tínhamos do que nós gostaríamos que eles fizessem e que eles não fizeram. Mas existe um terceiro aspecto que, em geral, não é computado nessa análise. Né? É aquilo que teria acontecido se esses governos não tivessem se constituído. Né? Se o Lula não tivesse derrotado o Zé Serra, em 2002, não existiria mais universidade pública no Brasil. Né? Não existiria mais emprego com carteira assinada. Não existiria mais Petrobras, nem Banco do Brasil, nem Caixa Econômica, o Bolsa Família nunca teria existido, né? Cotas na universidade não existiriam. Né? Então quer dizer, essas coisas têm que ser consideradas. Quer dizer, aquilo, né, que deixou de ser feito porque esses governos representaram um muro de contenção contra a ofensiva neoliberal na América Latina. Então, no caso do México, né, não depende muito das intenções do López Obrador. Né? O México de 2018 ou 2019, quando ele vai efetivamente começar a governar, não é mais o Brasil de 2003. Né? Passou muita água embaixo da ponte. A gente tem hoje um outro cenário em que mínimas atitudes que, em outra época, nós consideraríamos de um reformismo recuado, pusilânime, né? Hoje tem um sentido revolucionário. Então, quer dizer, um México que se descola, né, do alinhamento incondicional com os Estados Unidos, o México que é parceiro dos Estados Unidos no NAFTA, né? O México que era considerado até semanas atrás como um aliado firme, indissolúvel, né, assim como o Canadá, né, no mesmo status do Canadá, formando ali um único bloco, que é a América do Norte. Acabou a América do Norte. Essa vitória do López Obrador tira o México da América do Norte e traz o México para a América Latina. E para uma América Latina com veleidades de autonomia, com ao menos uma vontade de não aceitar o diktat de Washington. Né? E isso, num mundo onde o equilíbrio de forças é extremamente precário e delicado, né, isso tem consequências enormes. Não dá para se prever, né, o que vai acontecer, enfim, o que vai ser esse governo do López Obrador. Né? Não se descarta a possibilidade de que ele vá sofrer desestabilização.
por mais que ele tenha feito um discurso conciliador, ele tinha mesmo que fazer, ele vai declarar guerra à burguesia mexicana, vai declarar guerra aos Estados Unidos, ao sistema financeiro internacional? É claro que não. E não precisa. Quer dizer, o significado da vitória dele já fala por si. O dilema que a gente tem na América Latina não é entre governos de direita, com projeto político de direita, e governos de esquerda com projetos políticos de esquerda. Né? É entre governos democráticos com viés social, de um lado, ou seja, governos de centro-esquerda ou esquerda, e do outro lado é a desagregação social, é a barbárie. Né? O México e a Colômbia são provas ali cabais, gritantes, de que nas condições sociais da América Latina é impossível se consolidarem governos neoliberais estáveis, capazes de oferecer um funcionamento ordenado dessas sociedades. Extrapolou-se de um Chile com uma população minúscula, uma população menor que a do município de São Paulo, que também tem seus problemas, também não é um país, não se pode dizer que é um neoliberalismo bem sucedido, mas extrapolou-se do modelo chileno como se pudesse se projetar para a América Latina, né? Quer dizer, algo que é impossível, você privatizar, né, todos os setores da vida, da sociedade, você desmontar um aparelho de proteção social que mal havia começado a ser construído, né? Você destruir a indústria nacional desses países que têm populações enormes, né? Transformar esses países em economias de serviços. Como é que você pode ter milhões e milhões de pessoas, né, com todo tipo de carências que você possa imaginar, vivendo como uma economia de serviços e uma indústria extrativista, né, vendendo minérios, ou uma agroindústria, né, um agronegócio exportador com um mínimo de geração de empregos, né, e achar que isso pode ser viável. Né, e ainda o Trump fechando as portas para a válvula de escape que é a imigração. Isso é uma bomba. Né? Então, quer dizer, o muro vai... E não é o Trump, é os Estados Unidos. Porque, quer dizer, o Trump é um símbolo, né, é uma expressão concentrada do que existe de mais brutal, né, no pensamento hegemônico nos Estados Unidos. Mas essa política antimigratória, evidentemente, não é uma coisa do Trump. Né? Ele é uma versão caricata de algo que existe, que é intrínseco aos Estados Unidos. Então, esses hondurenhos, costarriquenhos, nicaragüenses, salvadorenhos, guatemaltecos, então essas pessoas mexicanos, já não vão ter mais a válvula de escape que é emigrar para os Estados Unidos, assim como o povo do norte da África também já não pode mais emigrar para a Europa. O que isso vai significar internamente nesses países? Né? Você tem uma América Central, eu estive no ano passado, viajei por Guatemala, Nicarágua e El Salvador. Né? E é uma coisa, assim, eu fiquei muito impressionado com o nível de pobreza, não só de pobreza física no Brasil, em certos sentidos, é pior. Você vê muito mais gente dormindo na rua, em estado de miséria, assim, ostensiva, no Brasil, do que na Guatemala, por exemplo, ou do que em El Salvador. Na Nicarágua, então, nem se fala. Nicarágua é muito mais avançado do que o Brasil nesse aspecto, mas de pobreza material da sociedade, de falta de uma economia produtiva, de falta de geração de riqueza. Né? A América Central seria um lugar fantástico se fosse possível uma integração regional centro-americana, né, que gerasse uma complementariedade entre aquelas economias, né, que desenvolvesse o mercado interno, desenvolvesse um aparelho produtivo, mas isso é impossível porque os Estados Unidos não permitem. São colônias dos Estados Unidos, mas são inviáveis como colônias, porque já não são mais repúblicas bananeiras. A República Bananeira, ela era viável na sua época, porque você tinha, né, uma oligarquia de 2% da população, né, numa sociedade organizada em grandes fazendas, grandes propriedades rurais, uma massa de despossuídos, de trabalhadores semi-analfabetos, sem acesso à informação, sem saber o que acontece no mundo,
carregando os cachos de banana para serem exportados nos navios. Isso acabou, isso não existe mais, né? Aquilo funcionou durante um certo tempo. Quer dizer, hoje, ou você cria sociedades modernas, e o que significa desenvolvimento produtivo, significa indústria, significa a criação de mercado interno, você gerar um dinamismo interno nessas sociedades, ou então é narcotráfico, né? Quer dizer, o banditismo de todos os tipos, as maras que tem em El Salvador, né? Os cartéis da Colômbia, os cartéis mexicanos, né? É a desagregação completa dessas sociedades. Não tem como se fazer na América Latina o que a Margaret Thatcher fez na Grã-Bretanha, no Reino Unido. Porque uma coisa é você desmontar um estado do bem-estar social, em que você vai cortando, né? Mas existe uma base naquela sociedade que permite ela funcionar e absorver esses impactos, né, por muito tempo, né? No caso da América Latina é o contrário, são populações que vêm da migração do campo para a cidade, então já não tem mais um meio de subsistência agrário, né? São populações que não receberam o mínimo de direitos, estão ansiando pela primeira vez na história por esses direitos, e o que vem é uma revertida, né? É uma onda contrária, né, de anulação das expectativas de inclusão social e de cidadania dessas pessoas, né? Então é insustentável. Quer dizer, ou a esquerda consegue dar uma alternativa, né, ou então a alternativa também não vão ser os neoliberais. A alternativa vai ser a desagregação social, algo que a gente já está vendo em outros lugares do mundo. Você olha o que é a Líbia, olha o que são aqueles países todos que viveram primaveras árabes. São sociedades que acabaram, que desapareceram. A gente vai começar a ter uma América Latina de estados falidos, né, com as consequências globais que isso pode ter, né? É uma coisa terrível. Imagina a Venezuela, com todos os problemas que a Venezuela tem hoje. Imagina um governo de direita que entre na Venezuela, nesse cenário, destruindo todas as conquistas sociais, né, desses 15 anos de chavismo, regredindo, fazendo a Venezuela regredir para uma situação anterior, né, numa situação de conflito social, né, de destruição do mínimo, aquele básico que eles conseguiram, né, destruição dos postos de saúde, destruição das escolas, destruição do sistema de aposentadoria, né, do mínimo de proteção que eles conseguiram, né? E qual é a alternativa? A única alternativa que tem é ir lá e pilhar o petróleo que resta na Venezuela, e mais o ouro e mais alguns minérios, distribuir as migalhas para uma pequena oligarquia venezuelana. E o que você faz com 90%, 80% dos venezuelanos que vão estar fora desse esquema, que não vão poder nem migrar para os Estados Unidos? O que acontece nos Estados Unidos hoje, né, que nessa mudança do Partido Democrata para o Partido Republicano, e não é o Partido Republicano mainstream, tradicional, né? É um setor marginal do Partido Republicano, né? Seria o equivalente nos Estados Unidos à turma do Bolsonaro no Brasil. Então é um pessoal muito tosco, muito tacanho, que assumiu o comando nos Estados Unidos, especialmente nas áreas de política externa para a periferia, que não são tão estratégicas, né? Então, né, quer dizer, gente ligada aos cubanos de Miami, que são uns pitbulls, uns cães raivosos, gente que não tem um pensamento estratégico. Os Estados Unidos abriram mão de um verdadeiro pensamento estratégico para a América Latina, né? O que eles fizeram na Venezuela é uma quantidade de erros, de burradas, do ponto de vista deles, inacreditáveis, inacreditáveis. Tem uma oposição na Venezuela que obedece caninamente aos Estados Unidos e que vem fazendo besteira em cima de besteira por obedecer aos Estados Unidos, que não tem a menor noção do que é uma Venezuela, né? E por outro lado tem uma oposição que é incapaz, né, de afirmar uma proposta própria perante os Estados Unidos, porque são os Estados Unidos que os financiam, que os pagam, né? Então, a vinda do Mike Pence para o Brasil, ela se deve a motivações muito mais mesquinhas. Ele está preocupado simplesmente em montar o esquema
para derrubar o governo da Venezuela. Eles não sabem o que fazem, porque de dentro já viram que não virá uma alternativa antichavista. Essa oposição venezuelana fracassou. Fracassou nas urnas e fracassou nas tentativas de gerar mobilização social, fracassou na tentativa de dividir as Forças Armadas, fracassou na tentativa de mobilizar algum setor significativo da população contra, né, o governo chavista. Então, essa solução vai vir de fora. Como que pode vir essa solução de fora? O cerco econômico. O cerco econômico sozinho não vai resolver o problema. O cerco econômico vai gerar dor e sofrimento e miséria na Venezuela, mas não, por si só não vai derrubar o governo. Então precisa algo mais. Algo mais é o uso da força. Esse uso da força vai precisar algum tipo de justificativa, né? A justificativa tem que ser humanitária. Então, agora eles descobriram essa história dos imigrantes venezuelanos, que eles chamam de refugiados, que não são refugiados. Refugiado é da Síria. Tem uma guerra civil na Síria, aquelas pessoas, então milhões de pessoas que estão saindo da Síria porque se ficarem nas suas casas correm um risco real de serem mortas, de serem exterminadas. Né? Não existe guerra na Venezuela, não existe fome na Venezuela, existe falta de produtos, existem dificuldades de vários tipos, mas fome, tecnicamente, não existe. Os bens essenciais estão sendo garantidos, né, de alguma forma pelo governo e por forças sociais da Venezuela que se mobilizam para garantir uma sobrevivência mínima. Né? É claro que há falta de perspectivas, há desconforto, há insatisfação, né? Há problemas sociais sérios na Venezuela hoje que levam muitos milhares de venezuelanos a ir embora dos seus países. Assim como muitos milhares de pessoas vão embora de Honduras, vão embora da Guatemala, vão embora do México, estão indo embora do Brasil. Né? Milhares saíram, né? Da Colômbia. Da Colômbia, enfim, né? De todos os países da América Latina. Né? Então, mas são imigrantes, não são refugiados. Mas eles chamam de refugiados e eles estão tentando criar uma situação que eles possam vender para o mundo de crise humanitária. Né? Então, essa viagem, né, desse Mike Pence, né, teve um dos objetivos, pelo menos o objetivo dele no Brasil foi esse. Ele chegou no Brasil sem ser convidado, né? Quer dizer, foi recebido pelo Temer protocolarmente, mas não era nem... Enfim, não teve a mínima importância isso. O que teve importância que levou ele ao Brasil foi se encontrar com imigrantes venezuelanos no estado do Amazonas, posar para fotografia com esses imigrantes, oferecer um dinheiro, que é uma mixaria, né, 10 milhões de dólares, para o Brasil, para receber esses imigrantes venezuelanos e para que isso sirva de chamariz para outros imigrantes. Ele veio aqui literalmente trazer problemas para o Brasil. Literalmente, ele quer que o Brasil tenha esses problemas, que é necessário que esses problemas existam para que se fabrique um pretexto, né, supostamente humanitário para algum tipo de intervenção contra a Venezuela e para convencer outros países do mundo a endurecer as sanções contra o governo venezuelano. Tanto que o governador do Amazonas ficou furioso. Uma coisa surpreendente, olha, para um governador tucano se comportar com decência e dignidade, que é o que fez Arthur Vigílio, é porque realmente aquilo foi um desrespeito. O Mike Pence, ele chegou no Brasil como se estivesse na casa dele, sem prestar satisfações para ninguém, né? Já com uma agenda própria, sem informar as autoridades brasileiras de qual seria a sua agenda, né? Com a menor sem cerimônia, né? Já partindo do princípio que aqui virou casa de mãe Joana, que já não tem mais um presidente legítimo, já não tem nada, né? Um governo que nem sequer, para aproveitar essa oportunidade de contato com o vice-presidente dos Estados Unidos, nem que fosse para manter as aparências, levantar a questão da defesa daquelas crianças brasileiras,
né, que são pelo menos 51 crianças que foram afastadas das suas mães, das suas famílias, né, de uma forma... Enfim, a única comparação que se pode fazer com isso é o que os nazistas faziam nos campos de concentração, aliás, levadas para campos de concentração nos Estados Unidos, né? E um governo que nem para isso, nem protocolarmente, né, nem para constar, para dizer que fez, é capaz, né, de chegar para um vice-presidente dos Estados Unidos e dizer, olha, aproveitando que o senhor está aqui, vamos falar das nossas crianças. Nem isso, nem isso. Os Estados Unidos, eles não têm essa sutileza que a gente gostaria que eles tivessem, essa nuance, que eles levassem em conta os nossos micromovimentos, as nossas microconjunturas e que a partir disso eles adaptassem a sua conduta. Não é assim que o império funciona. O império funciona por uma outra lógica. Império só leva a sério quem é capaz de representar uma ameaça militar à sobrevivência do império. Esses são os únicos que eles respeitam. Portanto, eles não respeitam ninguém na América Latina, obviamente. O império só respeita China e Rússia. E Coreia. Mas ninguém. E Coreia do Norte. Que é a né? China. E Coreia do Norte. E, no plano econômico, a OPEP, porque tem o petróleo. Fora disso, eles não respeitam mais absolutamente ninguém, né? A América Latina, hoje, ela é uma peça fundamental no jogo geopolítico global dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão empenhados numa luta de vida ou morte contra a China. A China e o bloco que vai se formando ao redor da China, que é algo assustador do ponto de vista dos Estados Unidos. Primeiro, porque a China se juntou à Rússia, né? Algo que só aconteceu no passado por um breve período após a Revolução Chinesa, quando União Soviética e a República Popular da China se aproximaram, mas logo depois se afastaram. Não durou nem 10 anos a lua de mel, né, entre as duas potências chamadas de comunistas na época, né? Quer dizer, hoje existe uma aproximação entre a China e a Rússia que é estratégica, movida pelo interesse mútuo. Os fatores que separaram a China da União Soviética no passado desapareceram, não existe mais, e o que há é uma convergência muito estreita de interesses. Uma convergência que tem no seu centro a defesa da soberania nacional da Rússia e da China, que são os objetivos centrais para esses países, né? Ele sabe que a soberania nacional, a sobrevivência da Rússia e da China como países independentes depende deles serem capazes de resistir à pressão dos Estados Unidos, né? E existe uma complementariedade econômica fantástica entre os dois países, né? A China tem dinheiro de sobra, não sabe o que faz com tanto dinheiro e tem uma carência energética, carência de recursos naturais, né? A Rússia tem a situação oposta, né? Tem uma dificuldade financeira, né? E é o maior manancial de recursos naturais do mundo, sobretudo recursos de energia, né? Petróleo, gás e minérios e tecnologia, né? Aeroespacial, nuclear, militar, né? Muito mais avançados do que os chineses. Então há uma complementariedade incrível. A China e a Rússia já estão fazendo exercícios militares conjuntos. Mas não é só China e Rússia, é também o Irã. E ao redor desse eixo, desse bloco, outros países vão se agregando. De repente a Turquia se aproxima, de repente o Paquistão. O Paquistão sempre foi ali um pau-mandado dos Estados Unidos. De repente o Paquistão está lá, participando de reuniões com a China, deixando a sua economia ser penetrada pelos capitais, pelos interesses chineses totalmente, né? Então é uma situação muito inesperada para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos já não sabem mais quem são seus aliados confiáveis no mundo, então de repente a Turquia já não é mais um aliado confiável, de repente eles não sabem mais se o Egito vai ser um aliado confiável, a Europa hesita, vacila, a Europa não apoiou a ruptura do acordo com o Irã, a ruptura do acordo foi unilateral. Quer dizer, a única jogada realmente inteligente, inovadora do Obama, né? O único ponto que você pode dizer, ali ele acertou,
né? Ali ele fez jus ao Prêmio Nobel da Paz que ele recebeu. Vamos se aproximar do Irã, acabar com essa palhaçada das sanções, né? Reintegrar o Irã como um membro normal da chamada comunidade internacional. Esse imbecil do Trump, ele vai lá e pateia em cima disso, né? Destrói, jogando o Irã totalmente nos braços da Rússia e da China, né? Então, algo completamente imbecil. E a própria Europa, né, não acompanha, porque a Europa está de olho nos negócios com o Irã. Investimentos no petróleo iraniano, o mercado, o Irã tem uma população, é o país mais populoso do Oriente Médio, né, um país de desenvolvimento médio, com uma classe média enorme, um país urbanizado, ávido pelo consumo, ávido por se integrar na modernidade do mundo, né? E os Estados Unidos fecham essa possibilidade. Então é algo muito, muito tenso. O que resta para os Estados Unidos? A América Latina. A América Latina precisa voltar a ser o que ela foi na maior parte do século XX, que é uma reserva segura de recursos naturais, né? Apoio político também, mercado também, mas sobretudo recursos naturais para os Estados Unidos. É preciso fazer com que a América Latina regrida à sua condição de quintal dos Estados Unidos, né? O que é um quintal? Quintal é onde você vai buscar recursos. Você tem um pomar, você tem uma horta, você tem um galinheiro, você tem um chiqueiro onde você cria porcos, né? Tem umas vaquinhas que te dão leite, uns cavalos que te prestam alguns serviços. Isso é o quintal. O quintal tem a sua dignidade, né? Vamos considerar nesses termos. A América Latina precisa voltar a ser esse quintal e pomar e chácara, essa reserva, esse puxadinho, né, dos Estados Unidos, né? Para isso precisa derrubar governo após governo. Para que a América Latina cumpra o papel que os Estados Unidos estão reservando para ela dentro do script, dentro do seu plano estratégico global, é preciso anular qualquer tipo de anseio por soberania nacional. É preciso anular qualquer projeto de reformas sociais, né, de desenvolvimento, de soberania, de autonomia em qualquer país da região, né? É preciso implantar a ordem americana, né, em cada país na América Latina in extremis, sem a mínima margem, né, para uma conduta própria, para uma conduta autônoma de qualquer país da região. Quer dizer, isso é fundamental para os Estados Unidos. Então, para isso, eles deram golpe no Brasil, para isso, eles mudaram o governo na Argentina, que, embora tenha, né, aconteceu uma eleição, Macri ganhou essa eleição, mas se você olha de perto, o que foi o processo na Argentina? Foi um golpe também. A maneira como se deslegitimou, se desqualificou o governo da Cristina Kirchner, com uma ofensiva do judiciário feroz, com acusações grotescas, mais grotescas ainda do que aquelas que se fizeram contra a Dilma no Brasil, foram feitas contra a Cristina na Argentina, a mobilização midiática, a agressividade da classe média, da burguesia argentina, né? Aquilo não deixou de ser um golpe que se refletiu nas eleições, né? E eles estão dispostos a muito mais, eles estão dispostos a levar os nossos países à guerra, estão dispostos a destruir as sociedades internamente, como já estão destruindo a sociedade mexicana, né, a sociedade colombiana, e mais do que isso, estão dispostos a provocar guerras internacionais na América Latina, especialmente na América do Sul. Quer dizer, se tem um ponto positivo na trajetória histórica da América do Sul, ao longo do século XX, ao longo mais do que o século XX, no período do pós-independência, que nos diferencia de outras regiões do mundo, é a quase ausência de conflitos internacionais, né? Não que nós sejamos um continente de paz, longe disso. Internamente, você tem a guerra das classes dominantes e as forças armadas contra o povo de cada país.
Estamos longe de ser um continente de paz, mas ao menos a paz nesse sentido mais óbvio de ausência de guerras internacionais, isso nós sempre tivemos. Quer dizer, a última guerra internacional séria na América do Sul aconteceu na década de 1930, que foi a Guerra do Chaco, entre a Bolívia e o Paraguai. Depois disso, os conflitos foram mínimos, uma pequena guerra entre o Peru e o Equador nos anos 90, uma quase guerra entre o Chile e a Argentina, e não tem muito mais do que isso. Uma guerra mínima também entre El Salvador e Honduras nos anos 70, chamada Guerra do Futebol, que também, né, não teve um significado, né, regional maior. E agora os Estados Unidos estão estimulando a Colômbia e o Brasil a entrar em guerra contra a Venezuela, né, que é para destruir de uma vez. Né, quer dizer, algo de uma gravidade que não tem tamanho. Então, e eles não têm o menor escrúpulo em fazer isso, em destruir países inteiros. Destruíram a Síria, destruíram a Líbia, destruíram o Iraque, destruíram o Afeganistão. Né? E vão destruir países latino-americanos também se nós deixarmos. E eles não se incomodam minimamente com isso, não se incomodam com os efeitos das sanções econômicas como as que estão aplicando à Venezuela. Eles fizeram muito pior com o Iraque. O que é a Venezuela para eles? Né? Eles só se incomodam com a força. Quando eles se deparam com um adversário que tem força, né, aí eles tremem. Por isso eles não vão invadir a Venezuela. Se eles invadirem a Venezuela, soldado americano que botar os pés na Venezuela vai voltar para casa embrulhado num saco plástico, porque a Venezuela vai se defender. E as divisões internas da Venezuela vão desaparecer na hora que o primeiro soldado estrangeiro botar os pés naquele país. A Venezuela vai se unir e os traidores que vão haver, esses traidores eles vão ser irrelevantes, né, dentro do cenário. Então, os Estados Unidos querem mobilizar a Colômbia, né, querem colocar milícias, inclusive milícias ligadas ao narcotráfico, ligadas aos paramilitares colombianos para se envolver no conflito venezuelano, mas não está fácil. Não está fácil, né, porque existe uma coisa que está em falta no mundo de hoje, pelo menos na América Latina. Né? Falta de pessoas dispostas a morrer à toa, de morrer por bobagem. Né? Se você olha para o mundo, né, aonde que tem pessoas dispostas a morrer assim? Em lugares dominados pelo fundamentalismo religioso. Só. Fora disso... Então, por que não teve guerra civil na Venezuela? Porque quem precisava estar disposto a morrer, que são os que são contra o governo, eles não estavam dispostos a isso. Né? Eles são muito bons para colocar arame farpado na rua, para degolar motociclista que é ligado, né, ao pró-chavista, como eles fizeram, destruir prédios públicos, atacar creches, né, botar para correr as enfermeiras, as professoras. Para isso eles são bons, para atacar de noite garagem onde tem os ônibus públicos, destruindo todos os ônibus de uma cidade que no dia seguinte amanhece e não tem ônibus porque a oposição queimou. E para isso eles são bons. Agora, para organizar uma força militar, ocupar um território na Venezuela, plantar a bandeira deles e declarar guerra ao exército venezuelano, isso eles não têm coragem de fazer. Porque eles sabem que eles não vão sobreviver se eles fizerem. Né? Então, essa é a esperança. Já do lado oposto, se a direita vier, vai enfrentar resistência, porque o povo da Venezuela não vai abrir mão das suas conquistas. Não vai. Quer dizer, as pessoas que pela primeira vez na vida tiveram aposentadoria, que pela primeira vez na vida têm acesso a dentista, a médico, né, a respeito, a moradia, né, a tantas e tantas outras coisas, a participação nas decisões, né, com todos os problemas, com todos os defeitos da Venezuela, isso não vai ser uma coisa simples. Né? Então, é o que nos dá esperança, né? Quer dizer, existem certas coisas básicas que, em última instância, né, acabam prevalecendo. Quer dizer, as pessoas querem a vida, né, não só a vida como a negação da morte, mas a vida em condições dignas.
né? E isso só quem pode oferecer são os projetos de esquerda. Por isso López Obrador ganhou no México, porque ali foi um voto pela vida, não foi um voto ideológico por um projeto, nada disso, né? Aquele pouco que López Obrador sinalizou para os eleitores mexicanos, né, significa a reprodução das condições mínimas de sobrevivência num país que está se desmantelando pela barbárie a que o neoliberalismo condenou o México nesses últimos 20 anos. É um país que voltou à agenda, né, de atenção internacional nos últimos meses é a Nicarágua, né, depois de vários anos esquecido, né, e ignorado, né, depois que os Estados Unidos tiveram sucesso em destruir a Revolução Sandinista através da Guerra Civil, né, através do conflito que eles fabricaram na Nicarágua, criando um exército contra-revolucionário, justamente chamado de Contras, né, gerando uma situação de inferno, né, para a vida dos nicaragüenses, né, no esforço, né, nesse empreendimento que foi da destruição da Revolução Sandinista na Nicarágua, né. Acabou isso no início dos anos 90, né, não se falou mais em Nicarágua, agora a Nicarágua volta a estar na berlinda com conflitos muito semelhantes ao que nós vimos na Venezuela, né, nesses últimos 3 ou 4 anos. Né. Então, manifestantes com a bandeira do país, né, jovens, estudantes falando em democracia, contra a corrupção, né, ocupando as ruas, bloqueando o trânsito, travando conflitos violentos contra a polícia e contra grupos de partidários do governo, conflitos que têm causado mortes de ambos os lados, né, o que já permite, né, aos setores conservadores dizerem, né, que é necessário garantir a democracia na Nicarágua. Então a Nicarágua entra na lista dos governos que não podem mais existir, que precisam ser derrubados, né? Agora, é muito curioso, porque se você vai perguntar quais são as reivindicações desses manifestantes, não tem uma agenda clara. Eles eram contra um projeto de reforma da Previdência, que foi suspenso pelo governo, já não está mais na agenda. Então eles pedem o fim do governo, de um governo que foi eleito com 70% dos votos em eleições que ninguém diz que foram fraudadas, porque não há como dizer. Mas esse governo tem que ir embora porque tem. Aí se responsabiliza o governo pelas mortes. Você vai olhar essas mortes, você percebe que pelo menos a metade dessas mortes foram causadas pelos próprios opositores, que incendeiam prédios públicos, atacam policiais, atacam partidários do governo, né? São estudantes que atacam outros estudantes, que são os estudantes que defendem o governo sandinista, mas nada disso aparece na mídia. Só aparece que o Ortega, de repente, ele é apresentado para o mundo como um novo vilão, né? De tempos em tempos tem que fabricar um vilão. Antes de derrubar, né, um governante, ele tem que ser vilanizado, né? É apresentado ali com as cores de vilão de história em quadrinhos, de seriado de televisão, né? E aí todos os defeitos possíveis, todos os males são atribuídos àquele governante, né? A gente não pode ter uma visão maniqueísta ou uma visão ingênua, né, de achar que o mundo, a cena internacional, os conflitos se travam entre, de um lado, os malvados, né, o Darth Vader, o Império do Mal, né, as forças sinistras, sombrias, e do outro lado são heróis impolutos, né, ali, figuras santas, né, enfim, a encarnação completa da virtude. Dentro da Nicarágua existem contradições tremendas, né? Se você for olhar de perto o governo da Nicarágua, ele pode ser questionado sobre múltiplos aspectos, né? Agora, a vida é assim, né? As coisas não são branco versus o preto, né? O que tem no fundo do conflito na Nicarágua é o mesmo conflito geopolítico que está presente no resto da América Latina e
de alguma forma, né, em escala global. O governo da Nicarágua fez uma opção dentro do cenário geopolítico global. Essa opção é pela China, não é pelos Estados Unidos. A Nicarágua resolveu construir um canal interoceânico, que a gente pode questionar do ponto de vista ambiental, né? Não é uma questão simples, né? Mas esse canal vai dar acesso dos chineses ao Mar do Caribe e ao Oceano Atlântico de uma forma que hoje eles não têm. Né? Um canal que vai permitir à China costurar sua ligação estratégica com a Venezuela e com Cuba, né? E com acesso a outros mercados e ao oeste da África, enfim. Né? Vai dar uma vantagem estratégica aos chineses tremenda. Isso é inadmissível pelos Estados Unidos. Então tem que derrubar esse governo antes que seja tarde demais. Antes que os chineses já estejam lá, né, implantados, né, arrebentando o quintal dos Estados Unidos na América Central. E se tem uma parte do mundo que é quintal mesmo dos Estados Unidos, é a América Central. Se você olha a história, os primeiros 30 anos do século XX, cada um daqueles países da América Central foi invadido 4, 5, 6, 7 vezes pelos Estados Unidos. Honduras foi invadida 8 vezes pelos Estados Unidos num prazo de menos de 30 anos. Alguns países daquela região permaneceram sob ocupação yankee, norte-americana, durante 20, 30 anos ocupados. Aconteceu isso no Haiti, aconteceu isso em Cuba. Né? Governos eram tirados e colocados ali ao bel prazer dos Estados Unidos. Né? De repente, né, a Nicarágua resolve ir por um caminho próprio, por um caminho diferente, né, que é uma opção deles, a partir de um governo eleito. Né? Não, aí você tem setores da esquerda que dizem, não, mas o Ortega já não é mais aquele líder da época dos sandinistas, aquele herói romântico que lutou contra a ditadura do Somoza. Não é mesmo. O Ortega é aquilo que o povo nicaragüense conseguiu nas condições dadas, que são condições muito mais difíceis do que de qualquer país sul-americano, né? De um país centro-americano sem recursos, sem desenvolvimento, né? Em condições de uma pobreza tremenda, uma pobreza que a gente conhece no Brasil a desigualdade, mas a gente não é pobre, lá eles são pobres. Né? É muito difícil fazer as coisas nas condições de pobreza. É o que eles têm. Né? Agora, nós vamos julgar, né, o Daniel Ortega com um critério que nós não temos para julgar o governo da Costa Rica, de Honduras, da Guatemala. Né? Então é muito curioso. Né? Quer dizer, a ingenuidade de setores de esquerda que ficam cheio de dedos diante do que está em jogo no mundo. Né? Então vamos discutir se o Ortega atende ao nosso gosto, né, refinado de intelectuais de esquerda, se ele não cumprir todos os itens, todo um checklist. Né? Então tem que ser a prova de corrupção, tem que ser feminista, tem que ser bacana, tem que ser elegante, tem que ter o discurso, né, da hora, né, tem que ser a favor da liberação das drogas, tem que ser mais isso e aquilo. Se não for isso, nós não gostamos. Né? Nós não apoiamos, nós negamos esse apoio. Ao contrário, vamos apoiar o imperialismo para colocar o que no lugar? Né, para colocar no lugar o que tem de pior, oligarquias equivalentes ao Temer ou coisas piores nas condições locais. Né? Então a gente tem que ficar esperto, né, e entender que as nossas opções, elas não se dão como quem está no restaurante escolhendo um prato no cardápio. E se aquele cardápio não tem o prato que a gente gostaria, a gente levanta da mesa e vai procurar um outro restaurante. O mundo não é assim. As escolhas são feitas a partir do que existe, do que materialmente se construiu como atores e como projetos. Né? E que essas escolhas têm que ser consequências. Então a gente tem que pensar no que existe de
de maior, né, que forma o contexto de cada um dos conflitos, o que articula esses conflitos.